Olá, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser bem simples, tentar ser o máximo de didático possível e dar um exemplo de como fazer o cálculo de uma condenação por uma pessoa que foi processada pelo crime de corrupção ativa. O que é o crime de corrupção ativa? De acordo com o artigo 333 do Código Penal, vou botar aqui, CP, Código Penal, artigo 333. É o crime de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Importante isso, tá? Não é oferecer dinheiro para qualquer pessoa, não. Eu falo dinheiro, mas pode ser qualquer vantagem, tá? Boi, carro, dólares, joia, ouro, cargo comissionado, seja qual for a vantagem indevida, para determinar um particular, para determinar a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. É o particular que oferecem para o funcionário público uma vantagem devida para praticar um ato de ofício ilegal. É como eu já dei um exemplo, eu chego no Detran, eu tenho uma multa no valor de R$ 3.000 porque bebi e peguei a direção. Eu chego lá, eu acho uma pessoa que eu acho que ele é altamente corruptível, subornável, e eu vou lá e ofereço R$ 5.000 para ele pegar aquela multa, engavetar e deixar para mandar para minha casa essa cobrança só daqui a 5 anos. Daqui para lá provavelmente vai prescrever, eu ofereço essa grana, esses 5.000, e o funcionário, o que ele faz? Ele pode aceitar esse dinheiro. Se ele não aceitar, o crime já foi praticado por mim, caso eu ofereça. Porque só o ato de oferecer ou prometer essa vantagem já está caracterizado o crime de corrupção ativa. Se ele pegar e protelar, atrasar ou retardar o ato de ofício, piora mais ainda, agrava mais ainda essa pena. Então vamos lá? O crime de corrupção ativa tem como pena de 2 a 12 anos. Eu botei essa luva preta para ver se melhora a qualidade da imagem, tá bom? E é uma pena de reclusão, ou seja, cabe regime fechado. Vamos ver, vocês lembram como é feito o cálculo? Tem um vídeo aqui no canal dizendo como é feito o cálculo da pena, principalmente na pena base e no cálculo na segunda fase da pena. Eu não vou repetir, quem quiser ver lá, tá bom? Então a gente pega de 2 a 12, 12 menos 2 dá 10. 10. 10 anos. 10 anos dividido por 8, que são a quantidade de circunstâncias judiciais. 10 dividido para 8 vai dar. Vamos botar que se fosse 8 anos, não seria 8 dividido para 8, daria 1 ano. Então vai ser 1 ano, sobrou 10. 10, sobrou 2, né? 8 dividido para 8 dá 1. Aqui então vai ser 1 ano e 3 meses. O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo 10 anos para 8 por 8. Veja lá como é que é feito esse cálculo. 1 ano e 3 meses. Ou seja, a pena base, de acordo com o artigo 59 do Código Penal, eu tenho que primeiro fazer o cálculo da pena base. A pena base vai ser partindo de 2 anos e eu vou verificar as circunstâncias judiciais. Eu vou só colocar aqui, para quem não lembra, C, 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 C. São 5 C, PAN. O que significa cada C? Quem não lembra, vou falar bem rápido. Culpabilidade. Culpabilidade. Se o juiz, ele vai sempre no começo verificar a culpabilidade, a conduta social de quem praticou o crime, a circunstância do crime, as consequências do crime, o comportamento da vítima, que é da vítima, tá? O pessoal fala, nossa, a vítima também colaborou. Comportamento da vítima. O que é o P? A personalidade do agente. Os antecedentes, desculpa, eu botei mais um aqui, né? Antecedentes criminais. Antecedentes. Tem tanto E aqui que... E os motivos. Pronto.
Cada um desses itens, se ele considerar negativo, ele vai pegar a pena mínima de 2 e vai acrescentar de 1 ano e 3 meses. Digamos que os antecedentes criminais dele sejam horríveis. Ele vai botar uma caveirinha aqui, ó. Ou seja, acrescenta mais 1 ano e 3 meses. Digamos que o comportamento dele, o comportamento da vítima não foi desfavorável. Geralmente ele não faz nada. Onde geralmente ele vai aumentar são os motivos, os antecedentes, a culpabilidade e as consequências. Se foi um crime contra a administração pública, às vezes as consequências são horrorosas, várias pessoas são prejudicadas por isso. Então, se ele aumenta aqui, 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 ele vai pegar a pena mínima de 2 anos e vai acrescentar 1 ano e 3 meses para cada um. 1 ano e 3 meses para esse, que ele achou que era ruim, a conduta ele não verificou nenhuma coisa negativa, a circunstância também não, então ele acrescenta mais 1 ano e 3 meses aqui, 1 ano e 3 meses aqui, e mais 1 ano e 3 meses aqui. Ou seja, a pena base vai ser de 2 anos mais 4, já deu 6, mais 3 vezes 4, 12 meses, que daria 6 anos mais 1 ano. Aqui tem 1 ano, tá? Isso aqui são meses. Mais 1 ano, que vai ser igual a 7 anos de pena base. Lembra que o cálculo é feito com CAN, que são circunstâncias judiciais, agravantes e majorantes. Bom, se a pena já está em 7, pena base, ele vai verificar se tem alguma causa agravante. O juiz já verificou que esse exemplo que eu estou pegando, ele já é reincidente. Vou botar aqui no canto. Reincidente. Essa pessoa do meu exemplo é reincidente, ou seja, ele lá no passado, há 3 anos atrás, cometeu um crime, sei lá qual seja, um furto, um crime de Lei Maria da Penha, ele cometeu um crime de um estelionato, e agora ele está sendo processado de novo pelo artigo 333, que seria corrupção ativa. Então, se ele está sendo processado novamente, de acordo com o artigo 61, inciso 1 do Código Penal, as causas agravantes devem ser utilizadas no processo para agravar a pena. Eu não falei que ele estava com 7 anos, então eu vou aumentar a pena na segunda fase. Essa aqui já é a segunda fase, tá? De 7, ele vai aumentar mais um valor. Um valor. Qual seria? 1 ano, mais ou menos? Pode ser. Agora, digamos que essa pessoa que é reincidente, ela confessou, de acordo com o Código Penal, confissão, pessoa que confessa espontaneamente perante o juiz, de livre e espontânea vontade, confessa: excelência, eu cometi esse crime mesmo, vou falar a verdade, não quero mentir, eu fiz isso. E de acordo com o Código Penal, a confissão, artigo 61, inciso 1, obrigatoriamente deve reduzir a pena. Então, se o juiz verificou que ele tem uma reincidência, que tem que aumentar essa pena, mas ele tem uma confissão que obrigatoriamente deve reduzir, o que o juiz pode fazer? O juiz ele fala: corta, uma equivale à outra. Então, a pena da pessoa volta para 7 anos. Ele poderia aumentar pela reincidência e diminuir pela confissão. Voltou para 7 anos. E para finalizar, existem as causas majorantes e minorantes, ou seja, essa última fase é a fase que sempre tem fração. Reduz em 1/3, pode aumentar até a metade, pode reduzir de 2/3. São situações em que o juiz vai depender de cada lei, cada código diz o que pode aumentar e diminuir. Se o juiz verificar que essa pessoa ofereceu vantagem devida, e o agente público praticou um ato que retardou o ato de ofício, ou seja, o juiz poderá aumentar a pena de 1/3 em razão da vantagem ou promessa, caso o funcionário retarde, omita um ato de ofício ou pratique infringindo o dever funcional. Se
eu ofereci e realmente eu me beneficiei com essa vantagem devida que eu prometi ou eu ofereci, ou seja, a multa nem chegou na minha casa, o funcionário público retardou, o juiz ele tem que aumentar a pena nessa fração. Essa parte do MM, ó, pensa assim, MM é sempre fração, tá? É sempre um terço, é sempre um quinto, um sexto, um quarto, um oitavo, tá bom? Então o juiz obrigatoriamente tem que aumentar em um terço. Não estava em 7 anos, certo? 7 anos. Se for para aumentar a pena em um terço, não vou fazer o cálculo aqui, tá? Mas 7 anos mais um terço é igual a 8 anos e 4 meses. 8 anos e 4 meses, tá certo? 8 anos e 4 meses é a pena final de uma pessoa que está sendo processada por ter cometido o crime de corrupção ativa, que é oferecer, trocando em miúdos, é oferecer grana, dinheiro, dólar, ouro, joias, cargo comissionado, carro, benefícios para um funcionário público não praticar de forma correta ato de ofício na administração pública. Entenderam? Esse crime de 8 anos e 4 meses, o juiz provavelmente, muito provavelmente, 99% de chance do juiz aplicar uma pena em regime inicial fechado, ou seja, pena de prisão em regime fechado em penitenciária de segurança máxima. Tá certo? Ah, mas nada a ver uma pessoa por corrupção ativa pegar uma pena em regime fechado. É por causa da reincidência. Veja a importância de uma pessoa ser primária. Ah, mas se for primário? Bom, se for primário, vai reduzir um pouco para 6 anos, mas ainda fica preso também no presídio, tá? Veja a importância de um promotor saber o cálculo da pena, caso você queira condenar alguém, e do advogado de defesa, caso você seja um advogado de defesa, você tem que saber também como foi feito o cálculo, porque se o juiz aplicar uma pena de 15 anos aqui, ou 12 anos, você ainda pode falar, a pena foi desproporcional, o certo seria 8 anos e 4 meses, então eu quero que reduza de 8 anos e meio, ou desculpa, quero que reduza de 12 anos e meio para 8 anos e 4 meses. Isso no máximo, porque ainda pode ter outras causas que reduza. Caso for comprovado que a pessoa não teve esse benefício, não pode aumentar em um terço, tá bom? E isso é só um demonstrativo de como a pessoa, o advogado da pessoa tem que saber o cálculo para saber o quanto ele vai reduzir a pena. E o promotor tem que saber também para reclamar e falar, foi pouco, tem que aumentar. Se o advogado não sabe, ou se o promotor não sabe, o que o juiz aplicar, 5, 10, 15, a gente tem que engolir. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá uma curtida, compartilha com seus amigos e até mais.